Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de 2 Crônicas, o capítulo é o 32. O Espírito de Deus está aqui. Aleluias. Não é promessa de homem, é promessa dele. 2 Crônicas, o capítulo de número 32. Poderíamos ler todo o texto, mas vamos nos ater somente ao versículo 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com eles. Com ele, com o rei da Síria, com a multidão, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Igreja, nós estamos diante do segundo livro de Crônicas, crônicas que registram algumas histórias de alguns reis que governaram sobre Israel, sobre Judá e toda a cidade circunvizinhanças. E esse texto que hoje nós vamos meditar nessa noite, o povo de Deus, a Bíblia diz que eles pediram a Deus rei. E Deus atendeu o pedido. A Bíblia diz que sobre as 12 tribos, em um certo momento, houve-se a necessidade dessas tribos se dividirem. E essas 12 tribos ficaram para o reino norte e 2 tribos para o reino sul. E o reino sul ficou com a tribo de Benjamim e de Judá. E vários reis estiveram à frente por vários anos, governando Judá. E hoje nós vamos chegar ao rei que antecedeu-se a Ezequias, no qual nós vamos tratar, chamado Acás. Que por muito de nós, acredito eu que 90% da igreja, e os 10%, quem sabe em casa ou aqui não sabem, foi um dos piores reis que Judá teve. O rei Acás, ele era um homem que não tinha compromisso com as coisas de Deus. E por causa da falta de compromisso, ele vendeu os utensílios do templo. Ele negociava com os reis rivais. Por causa do seu pecado, e por causa da maneira errada de agir, de não obedecer ao Senhor, o rei Acás também apagou as luzes do alpendre. E os levitas e os sacerdotes já não estavam mais oferecendo culto ao Senhor. Era um costume o povo de Deus cultuar ao Senhor. Por mais que o homem, por causa do pecado, diz a Bíblia, houve-se separação entre Deus e o homem. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus, o Pai da misericórdia, Deus sempre zelou pelos seus filhos. E aí então o homem teve a oportunidade de ter o contato, de poder cultuar ao Senhor, de sentir a presença de Deus, oferecendo os seus sacrifícios, oferecendo os seus holocaustos. Mas o rei Acás abriu mão disso. Ele não quis mais fazer a vontade de Deus. E por causa dessa atitude, a ira de Deus veio sobre as pessoas que viviam ali em Judá. A Bíblia diz que por causa disso, alguns reis adentraram a Judá, levaram as mulheres, levaram os filhos ao cativeiro. As pessoas sofreram por causa de uma atitude errada de um rei,
Um rei que não buscava agradar a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que ele governou por vários anos. E todos esses anos, o povo de Judá, o povo de Deus que estava ali, esse povo já não oferecia mais culto ao Senhor. E por causa disso, e a consequência do rei Acás não administrar isso, os levitas, os sacerdotes, as pessoas que estavam ali no governo do culto, essas pessoas se afastaram da presença de Deus. Essas pessoas, o salmista diz que penduraram as harpas, já não cantavam mais louvores ao Senhor, já não sentiam mais a presença do Senhor. E se tem uma coisa que o povo de Deus dá valor desde o princípio de todas as coisas, e hoje a igreja como nunca, pelo menos eu e essa igreja, eu creio, se tem algo, irmãos, melhor do que a presença de Deus, eu não conhecia até hoje, porque não há nada melhor, maior que a presença de Deus. E essas pessoas estavam sofrendo porque não tinham a oportunidade de oferecer os holocaustos, de oferecer o sacrifício, isso tudo por causa de um rei irresponsável, um rei que não adorava o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que mais uma vez fez uma aliança com o povo, para o povo sentir simplesmente a tua presença. E nessa época que o rei Acás estava governando, e chegando já ao seu final, a Bíblia diz que o rei Acás então morre. E para as pessoas que sabem, aquelas que não sabem, para nós reforçarmos nessa noite, o homem foi tão ruim, evangelista, que nem lugar aonde sepultavam os outros reis, ele teve direito, por ser um rei ruim, que não fazia a vontade de Deus. Mas como eu já havia dito aqui desde o início, o nosso Deus é o Pai da misericórdia. Deus, Ele me ama, Ele te ama. Tudo que Deus faz é para abençoar a vida da igreja. E aí então o Senhor começa, porque aí o Senhor, olhando para as circunstâncias, olhando para a dificuldade do povo, sempre Deus fazia o quê, irmãos? Levantava um profeta. Eu quero falar com o meu povo. Eu quero resolver o problema do meu povo. Eu quero ouvir o meu povo. Porque independente do pecado, independente da situação, eu amo esse povo. E aí nesse tempo, sabe quem que se levanta? Profeta Isaías. Um dos maiores profetas. O profeta messiânico. E quando Acás morre, esse Acás que já não oferecia mais o sacrifício, esse Acás que não levava o sacerdote ao templo, esse Acás que apagou a luz do alpendre, esse Acás que não acendia mais o incenso, esse Acás que durante o seu governo, o povo de Judá não sentia a presença de Deus, esse homem agora morre, e Deus, pela sua fidelidade, Deus levanta um improvável, levanta um homem que não tinha ferramentas nenhuma, e esse homem nada mais, nada menos, é o homem que nós vamos falar nessa noite, o profeta Ezequias. E por que eu disse que é um homem escolhido por Deus? Nos primeiros dias que ele assumiu o reinado de seu pai, primeira coisa que ele fez, acendeu a luz do alpendre, chamou os levitas, chamou os sacerdotes. A Bíblia diz que ele fez um concerto com Deus, e estava perto das festas dos pães asmos, a Páscoa. E o rei Ezequias, como entendedor da palavra, porque ele estava observando aquilo que o pai estava fazendo errado, observando a lei de Moisés, observando o que o Senhor agradava, diz a Bíblia que o rei Ezequias faz um concerto com Deus, chama o povo para se apresentar diante a Páscoa, a celebração. E Páscoa nada mais, nada menos que é lembrar o que o Senhor fez com o povo, libertando eles do Egito. E ao fazer isso, Ezequias estava trazendo à memória do povo que Deus ainda estava vivo, que Deus ainda pelejava pelo seu povo, que Deus amava o seu povo. E diz a Bíblia que Ezequias usa todas as ferramentas. E o capítulo de número 30 e 31 de Crônicas, se você observar no livro de Reis também, no capítulo 19, nós vamos tratar da mesma história, de visão diferente.
O rei Ezequias, ele zela pelo culto, pela adoração. E aí chamando os levitas, os sacerdotes, chamando as pessoas que eram responsáveis pelos templos, foram acender as lâmpadas do alpendre. E diz a Bíblia que eles começaram a oferecer um culto a Deus. E Deus começou a receber o culto dos seus filhos e dos teus servos. O rei Ezequias, um homem levantado por Deus. E nós vamos observar algumas coisas aqui na Bíblia. E um dos pontos que eu quero trazer para a igreja acerca do que Deus trouxe ao meu coração, para nós darmos seguimento à palavra, nós vamos falar de construção e vamos falar de reconstrução. A construção, ela é dada do nada. Você prepara um ambiente ou alguma coisa e constrói. E o que nós vamos falar aqui é de reconstrução. Não é que ali não havia nada. Deus via naquele povo, existiam pessoas que queriam cultuar a Ele. E por causa dessas pessoas, Deus zela pelos seus. Ezequias então faz tudo segundo a vontade do Senhor. Ezequias começa a fazer reuniões com os levitas. Começa a ter diálogos com os sacerdotes, começam a oferecer os sacrifícios, começam a fazer aquilo que agrada a Deus, começam a fazer segundo o que Deus quer, como Deus quer que aconteça o culto. Porque se tem uma coisa, irmão, que a igreja tem que aprender, e hoje nós observamos numa igreja universal, que Deus guarde a nossa igreja, as pessoas se desviaram do culto, aleluias. As pessoas já não oferecem mais o sacrifício real. As pessoas já não entregam o seu coração a Deus. São pessoas que estão entrando vazias e entrando vazias e saindo mais vazias. Nós temos que aprender, igreja, a oferecer o verdadeiro culto ao Senhor. Porque Deus conhece o nosso coração. E diz a Bíblia, igreja, que Deus não rejeita um coração contrito. Ezequias então restitui, reconstrói. E a Bíblia diz que ele não tinha ferramenta, ele tinha diálogo, ele tinha coragem. E é algo que nós, líderes de JEC, líderes de ministério, líderes de uma pessoa que nessa noite você está evangelizando, se tem uma coisa que não pode faltar em nossas mãos, em nossas vidas, é a coragem. É a vontade de pregar a palavra, é a vontade de subir ao monte, é a vontade de jejuar, é a vontade de orar, é a vontade de falar com o Senhor. Talvez você não tenha ferramentas, talvez você não é uma pessoa bem-sucedida na parte financeira, talvez você não tenha outras coisas que podem te ajudar no Evangelho, mas você tem a palavra de Deus, a palavra da reconciliação. E o mais importante, a presença do Espírito Santo de Deus. Ezequias faz o que agrada ao Senhor. E aí nós estamos chegando então no capítulo de número 32, o texto que nós estamos lendo nessa noite. A Bíblia diz que depois de ter restaurado tudo, Ezequias e os sacerdotes, os levitas, a Bíblia diz, irmãos, que em dado momento, os levitas começaram a tocar os seus instrumentos no templo, começaram a oferecer o culto ao Senhor, começaram os sacerdotes a queimar o incenso, a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Porque a adoração, irmãos, o louvor, ele não se consiste só em nossas vozes, não se consiste só nos instrumentos, mas se consiste em um coração quebrantado, uma alma direcionada a Deus. Eu me lembro, irmãos, eu já disse aqui no púlpito uma vez, há uns 4, 5 anos atrás, eu estava aqui, e uma pessoa estava visitando a igreja, e já estava há mais tempo, já estava para ser recebido por membro, eu tinha contato com essa pessoa, e o louvor estava aqui, Juninho, cantando louvores, e era uma música de celebração. E nós temos o ritmo, né, da música, né? As palmas, a sintonia, né, maestro? Coisa que eu domino, graças a Deus. E eu estava batendo palmas, irmãos.
E essa pessoa estava na minha frente, e a palma estava naquele batido, certinho. E a pessoa, ela estava fora. Você já viu essas pessoas do seu lado assim, de vez em quando? Você está naquele ritmo assim, quem rege então, aí na hora que puxa no tom, o outro puxa no tom errado, e aí bagunça tudo, e a pessoa estava aqui, o outro estava aqui, e aquele trem errado, eu olhei assim, gente, o irmão está errado. Está batendo a palma fora de sintonia. Irmãos, na hora o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu estou recebendo o coração dele. Eu estou recebendo a vida dele. Eu estou recebendo a sinceridade no coração dele. E muitas das vezes nós estamos aqui adorando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, mas nós não estamos com o nosso coração voltado para Deus. E tudo que Deus permitiu aqui, nesses fatos que estão registrados em Crônicas e Reis, simplesmente Deus estava querendo ver o sentimento e o coração dessas pessoas. Em Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, diz a palavra do Senhor: eu permiti o povo no deserto para mim ver o que tinha no coração deles. Deus hoje está vendo o meu coração e o seu coração. Deus quer uma adoração por inteira. Ah, Felipe, mas é errado então bater palma? Não, celebra o Senhor. É errado, irmão Felipe, entrar no tom errado? Não, celebre, adore, 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 adore. Adore, 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 até você sentir a presença do Senhor, até o incenso ser queimado e a casa ser cheia da fumaça e da glória de Deus. Então, irmãos, depois de restituído tudo, Wagner, você que está em casa, a Bíblia diz que depois que Ezequias ajeitou tudo, será que é coincidência na nossa vida assim também? Levantou-se Senaqueribe, o rei da Síria. Não se contentou. Foi levantado para assolar Judá, Ezequias e as pessoas que estavam em Jerusalém. Outrora, o pai, aleluias, o pai de Senaqueribe, que era o rei que antecedeu a ele lutava com Acás, que era pai de Ezequias. E ele sempre ganhava. Porque Acás era covarde. Porque Acás negociava as coisas do templo. Porque Acás dava o ouro. Acás dava os utensílios do templo para o rei. E sempre quando havia uma guerra, a sua aliança, a sua união, sempre o pai de Senaqueribe vencia. E houve-se diante de outros reis também várias vitórias do povo assírio. O povo assírio sempre prevalecia sobre o povo de Judá. Nós estamos falando de Acás. Quando era Acás, o povo era destruído. A Síria amedrontava o povo, entrava, sitiava, prevalecia e ganhava. Mas Deus levantou Ezequias, um homem diferente de seu pai, um homem que temia a Deus. Agora Senaqueribe, achando que ia acontecer igual o seu pai fazia, achando que ia sitiar, achando que ia prevalecer, achando que ia vencer aquela batalha, se enganou. Porque o servo do Senhor, a confiança dele estava em Deus. Ei, igreja, não é porque no passado você perdeu, não é porque no passado deu errado, não é porque o seu passado é um passado de tristeza, um passado de derrota, que vai continuar para o resto da vida, aleluias. Deus está te dando uma chance, uma vida nova. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, Ele mais o fará. Ezequias, profeta do Senhor: meu pai errou, os passados erraram, vocês prevaleceram, mas aqui não. Aqui nós servimos o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus criador de todas as coisas. Nós já oferecemos culto a esse Deus aqui. Está escrito não, viu, irmão? Nós já fizemos o holocausto.
Nós já sentimos a presença de Deus. Irmãos, quer ter certeza da vitória? Quer ter certeza da reconstrução na sua vida? Quer ter a certeza da porta aberta? Quer ter a certeza da cura? É ter a certeza que Deus está na sua vida. É sentir a presença, saber o Deus que você serve. Ezequias sabia, Ezequias sentiu a presença de Deus, o povo sentiu a presença de Deus. Diz a Bíblia no Salmos 20, número 7, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus, no Senhor, Criador dos céus e da terra. Então Senaqueribe se levanta contra o povo de Judá. E o homem é brabo, o homem tinha ferramenta, o homem aprendeu com o pai dele. O pai dele era ruim, ele aprendeu com o pai dele. E o homem era barulhento. Barulhento, irmãos. Depois vocês observam na Bíblia. A Bíblia diz que rodearam, cercaram as cidades fortes em Israel e ficaram em Judá. E mandaram mensageiros. Vai lá. Fala com Ezequias. Fala com ele que nós vamos invadir. E que a coisa vai ficar feia. Vai haver destruição, vai haver morte, nós vamos sitiar, vamos pegar os utensílios de novo, essa luz que você acendeu, vamos apagar de novo. Esses sacerdotes, esses levitas que vocês levantaram, vão voltar para casa de novo. Essas pessoas vão perecer, vão desistir de novo, não vão ter a oportunidade de sentir a presença de Deus. Foi meio assim a conversa. E diz a Bíblia que os mensageiros chegaram, e Ezequias tinha 3 pessoas que representavam, uma delas Sebiná, o escrivão, e saíam à porta e ficavam num determinado lugar. E aí o mensageiro vinha para ter um diálogo, que era assim, ninguém chegava diante do rei fácil, conversava com o mensageiro, o outro ia lá, passava o recado, o outro vinha, conversava e ficava. Fofoca, né? Fofoca é antiga, hein? Um conta, o outro chega, aumenta, mas não inventa. E aí, certo dado tempo, diz a Bíblia que os mensageiros ali de Senaqueribe estavam conversando só com os 3, numa calma. Mas sabe o que o inimigo faz, irmãos? Barulho. Sabe o que Satanás gosta de fazer na nossa vida? Barulho. Você sabe por quê? Não pode contra nossas vidas, não. Ele não pode te tocar, não. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mas eles gostam, sabe de quê? Barulho. E quando eu orava ao Senhor dentro dessa palavra para ministrar nessa noite, o Espírito de Deus falava comigo para mim falar com a igreja que o povo dele está perecendo por causa de barulho, por causa de ameaça. Irmãos, o nosso Deus é o Jeová Rafá, é o Deus Todo-Poderoso. Irmão Josafá, os mensageiros começaram, eles conversando com ele, sabe o que começou a falar? Está escrito, irmãos, depois vocês observam. Eles começaram a gritar. Sabe por que eles começaram a gritar? Porque num certo distanciamento havia as pessoas que estavam na muralha que Ezequias edificou. Ezequias edificou, irmãos, até os muros, até a região, colocou torres, edificou tudo, fez tudo, irmão. Por isso que culto tem que ser da vontade de Deus, tem que ser 100%, não é 50% não. E aí eles começaram a gritar, sabe para quê? Para tentar amedrontar as pessoas que estavam lá, usando barulho. Esse Ezequias, irmão, está escrito, é desse jeito aí, depois você confere. Esse Ezequias, ele está mentindo para vocês. Ele está falando que esse Deus vai guardar vocês, mas não vai guardar não. Esse Deus aí fez nós pelejar antigamente e ganhar a batalha. Esse Deus, sabe por quê, irmãos? Porque Deus, se nós voltarmos lá atrás, Deus permitiu a Síria ganhar. Em outras histórias, depois você volta lá atrás e observa. E aí ele usou isso, o Deus seus não vale nada não. Ezequias destruiu os altares dos deuses pagãos, dos deuses que não existem. E vocês estão confiando nele, irmãos? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Os reis passados que perderam a guerra, que está registrado aqui nesse contexto, só perderam porque eles estavam cultuando aos deuses e não ao Deus de Israel. É por isso que todas aquelas pessoas eram derrotadas pelos assírios. Mas o assírios ali, com o seu reinado de Senaqueribe, teve uma surpresa. Achou que era um Deus pagão. Achou que era um Deus Baal.
achou que era um Deus de pau, um Deus de pedra, achou que era um Deus que não tinha poder nenhum. Mas naquele momento quem estava com Ezequias era o Deus de Israel, o Deus que eu cultuo, o Deus que você serve, o Deus vivo. Começaram a barulhar. Irmãos, calma. Tem coisa, tem luta que está acontecendo na sua vida, é só barulho, é só rumores, é só ameaça. Deus está fazendo cair nessa noite ameaças, irmão. Deus está fazendo cair nessa noite barulho. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é servo do Altíssimo. Eu estava, irmãos, esses dias passando por algumas coisas. Depois que a gente casa, a gente muda, né? Só quem casou e sabe. Você riu, né, Netinho? Vai chegar. Os projetos começam a mudar. A oração sua meio que muda, né? Antes sua oração às vezes era mais uma coisa de lazer e tal, né? Mas aí a responsabilidade muda. São fases da nossa vida. E aí eu tenho sonhos, tem algumas coisas que eu quero que Deus faça na minha vida. E isso há muito tempo eu peço a Deus, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quantos de nós não precisamos de um escape do Senhor, de uma bênção do Senhor? Quantos de nós não estamos aqui precisamos? E aí, irmãos, eu estava dentro de casa, e com essas coisas na minha cabeça, com os barulhos, com as ameaças, e o Espírito Santo de Deus me levou a orar, Wagner. O Espírito de Deus falou assim, mas você está precisando, mas que dia que você dobrou o joelho e pediu? Que dia que você tirou um tempo e colocou esse assunto na minha presença? Que dia que você tirou 10 minutos para falar sobre esse assunto? Que dia? Irmãos, foram 10 a 15 minutos e não saía palavras. Eu só chorava na presença do Senhor. As lágrimas eram as orações. Josafá, o rei Josafá, rei de Judá também. Sabe por que prevaleceu? Sabe por que ganhou? Porque invocou o nome do Senhor. Aqui no texto que nós estamos lendo, volta aí para o versículo 7. A Bíblia diz, irmãos, que Ezequias, depois de ser ameaçado, e de todas as pessoas que estavam sobre os muros, estavam protegendo a cidade, ouviram as ameaças, as afrontas. Ezequias, um homem de coragem, reunido com as pessoas de Judá, olha o que ele fala, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, irmãos. Púlpito é lugar de dar palavra de coragem, de ânimo. E é isso que Deus está fazendo nessa noite, coragem, ânimo, igreja. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não tem mais, não tem mais. Repita comigo, não tem mais. Não tem mais. Aleluias. Nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne. Multimídia, coloca para mim no multimídia, por favor. Com ele está o braço de carne. Com ele está o braço de carne. Eu não tinha pensado nisso não, mas é a nossa mensagem dessa noite. Com os inimigos nossos está o braço de carne. E aí você coloca embaixo assim, ó. Mas conosco o Senhor. Letra maiúscula, do S ao R. Com eles estão o braço de carne. Mas conosco está quem? Conosco está quem? Aleluias. Irmãos, diz a Bíblia então que depois dessa palavra de ânimo, e Deus tem princípios para trabalhar, irmãos. Deus tem princípios. Os princípios de Deus não mudam. A Bíblia diz que Ezequias
Quem era o profeta da época? Quem era o profeta da época? Isaías. Eu no discipulado costumo perguntar, valendo bombom. Aqui eu não posso, 20 acertar eu tô pego. Profeta Isaías, irmãos. Profeta é o homem de Deus. Era o que representava Deus. Diz a Bíblia que Ezequias e Isaías entraram em oração. Eles oraram a Deus, eles falaram com o Senhor. E aí no texto à frente diz a Bíblia que Deus respondeu a oração dos dois. E sabe o que aconteceu? 2 milhões de pessoas lutaram contra os assírios e venceram a guerra. Amém? Não. Um anjo. O Senhor deu ordem a um anjo. E diz a Bíblia que um anjo destruiu 185 soldados. E Deus prevaleceu através de Ezequias e Isaías em favor do povo de Judá. Irmãos, paremos de achar que Deus entra numa luta como se fosse um PlayStation, como se fosse um Super Nintendo. Ai, Deus está ganhando, Deus está perdendo. Não, agora não, a luta está... Meu Deus, está difícil. Irmãos, para o nosso Deus, o Deus que nós servimos, basta uma só palavra. Para 185 mil soldados, bastou um anjo. Sabe quem é esse Deus? É o Deus que um dia você entrou aqui, levantou a sua mão e aceitou Ele como Senhor e Salvador. É o Deus que hoje pode dar ordem a um anjo e sobre a sua vida a cura nessa noite. O Deus que você serve é o Deus que pode dar ordem a um anjo e abrir a porta que tanto você bate nessa noite. Esse Deus é o Deus que pode enviar um anjo nessa noite e restaurar o casamento, a sua casa, o seu filho, a sua filha, porque Ele é poderoso. Mas nós precisamos enxergar isso. Nós precisamos crer mais nisso. Nós precisamos estar com o nosso coração voltado para isso. E entender que as lutas, as circunstâncias, os inimigos que levantam contra nós, eles são braços de carne, mas nós não, nós confiamos no nosso Deus, o Deus poderoso. Se Moisés ganhou alguma coisa, foi por causa de Deus. Se Josué ganhou alguma coisa, foi por causa de Deus. Se os outros profetas, os outros reis ganharam alguma coisa, foi por causa de Deus. E se eu e você, nós precisamos de uma vitória nessa noite, é só Deus que pode nas nossas vidas. Mas precisamos entender isso. Às vezes quando a luta vem, quando nós somos cercados, igual Senaqueribe cercou a Judá, nós ficamos desesperados. Hoje nós vivemos talvez uma igreja que não confia no Senhor da maneira que deveria confiar. E começa, quem sabe, a se desesperar. Eu preguei aqui esses dias, o apóstolo Paulo estava em uma tempestade. Ele estava preso, estava pregando a palavra de Deus, estava sendo transportado. Preso, irmãos, preso, o apóstolo Paulo estava preso. Mas o Deus de Ezequias, aleluias, o Deus de Joel, o Deus de Ageu, o Deus de Isaías, o Deus de Ananias, o Deus de Jeremias, o Deus Pai de Jesus Cristo, é o mesmo Deus do apóstolo Paulo, é o nosso Deus. O apóstolo Paulo estava ali passando por aflições, dificuldade, houve-se uma tempestade muito forte, e a Bíblia diz, oh glórias, ó o anjo, diz a Bíblia, evangelista, que um anjo do Senhor apareceu à noite para o apóstolo Paulo. Apóstolo, não temas, o Senhor é contigo. As coisas do barco vão se perder, mas vocês vão chegar vivos. As coisas dos barcos vão destruir os destroços, mas eu prezo é pela vida. Eu tenho propósito, Paulo. Você vai chegar do outro lado. E as pessoas que estavam com o apóstolo Paulo, nós não podemos viver igual essas pessoas. Nós não devemos viver ansiosos com o que comer, com o que beber.
A Bíblia diz que o Senhor cuida, dá aos seus enquanto dorme. Nós temos que crer nesse Deus. As pessoas que estavam com o apóstolo Paulo não creram, Paulo creu. As pessoas começaram a jogar as coisas pesadas que estavam no barco, para tentar aliviar o peso do barco, para ver se chegam com vida até o outro lado. Desespero, irmão, toma cuidado, é outra coisa que Deus manda falar com você nessa noite. Não se precipite na hora do desespero. Talvez você vai jogar coisas fora que não eram para ter jogadas, e talvez você se arrependa. O Espírito de Deus nessa noite quer falar comigo e com você. Acalma, tenha bom ânimo, eu sou contigo. O evangelista pregou aqui no culto de quinta-feira. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem, há um rio cujas correntes alegram na cidade de Deus, no santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos que estar atentos, irmãos, e entender que há um exército, há anjos. E os Salmos de número 90 não deixa eu mentir, está escrito: o Senhor dá ordem aos teus anjos em favor da minha vida e da sua vida. Eliseu, para nós caminharmos para o fim dessa mensagem, Eliseu estava assumindo o seu ministério aqui, e aí os exércitos ficaram indignados com Eliseu, armaram para Eliseu, cercaram a casa de Eliseu, queriam matar a Eliseu. E Eliseu tinha o seu moço. E o seu moço estava em casa. Oh, glórias. Oh, Deus de mistério. Aleluias. Irmão, sai do natural. Vamos viver o sobrenatural. Para de viver só com o sol, só com a chuva. Diz a Bíblia que isso aí vai para os ímpios. Ei, nós somos uma igreja para viver as coisas espirituais. Mas os nossos olhos estão nas coisas carnais. Deus pode fazer coisas impossíveis na nossa vida. Só que você não pode viver igual o moço que estava com Eliseu. Ele estava com medo, Karine. Estava, irmão Geraldo. O moço viu aquela multidão de pessoas que cercaram a casa de Eliseu. E aí nós temos que aprender, nós não podemos ser igual a Eliseu, igual o moço, nós temos que ser igual o profeta Eliseu, igual a Ezequiel, homens de referências na Bíblia. Diz a Bíblia, irmãos. Eu e você, se nós cremos, a partir de hoje vai ser assim, tá? Eliseu saiu e o moço assustado. Bom, mas tem gente demais. Esse povo vai matar nós. Está acabado. E agora, quem poderá me defender? Eliseu, homem cheio de Deus, homem de experiência com Deus, homem igual a nós, tá? Mas servo do Deus Altíssimo. Ô sou moço, aleluias, abre os olhos, sai do físico, vai para o espiritual, abra. Diz a Bíblia que o seu moço abriu os olhos, e um exército de Cristo, de Deus Altíssimo, estava rodeado sobre a casa de Eliseu, e o Senhor deu a vitória. Irmãos, acha que você é um derrotado? Você chegou aqui arrastando hoje, achando que não tem mais jeito, que você perdeu o controle, que já não tem mais jeito. Rodearam a sua cidade, rodearam a sua casa, estão te ameaçando, estão gritando, estão lançando palavras mentirosas sobre a sua vida, porque quem é pai da mentira é o diabo. O nosso Deus não, o nosso Deus é grande, Ele é verdadeiro, é fiel, Ele é justo. O inimigo que levantou na sua vida, irmão, nessa noite, ou quem sabe há 1 ano, ou quem sabe há 10 anos, ou quem sabe há 30 anos, ele é mentiroso, e os braços dele são de carne. Oh, glórias! O nosso Deus é Deus forte, a destra do Senhor é poderosa.
Quando o Senhor levanta a mão, irmão, ordena a vitória. A vitória de Deus é sobre as nossas vidas. Romanos 8, quem atentará contra os escolhidos de Deus, sendo eu que os justifico? Em Cristo Jesus, irmãos, nós somos mais que vencedores. Mas aprenda assim como Ezequias, aprenda a confiar em Deus. Fique de pé. Você que está em casa também, aleluias. Comece a sair do natural, irmão. Mas sabe qual que é o segredo de sair do natural? Porque às vezes só quer falar, né? Eu quero sair do natural, eu quero sair do natural. Deus, você sai daqui e entra no 11, eu quero sair do natural. Não vai acontecer nada. Você vai continuar no natural. Mas você quer o segredo? Para sair do natural e viver coisas extraordinárias com Deus? Quer sair do natural e ver Deus curando? Quer sair do natural e ver Deus libertando? Quer sair do natural e ver Deus salvando a sua família? Quer sair do natural e vendo um exército sendo derrotado por um anjo? Quer? Jejum, oração, presença, intimidade com Deus. E outra coisa para nós terminarmos nessa noite. O rei Acás, oh glória, irmão, o Senhor me trouxe aqui, eu vou falar. O povo estava sendo derrotado porque Acás fez aliança com os reis. Acás tinha unido com o mundo. E quando um crente se une com o mundo, o resultado é derrota. Com quem você tem feito a união? Com esse tempo de pandemia, quem tem sido a aliança sua? O que tem sido as suas escolhas? As circunstâncias nos levam, irmãos, a escolhas. As dificuldades nos levam a escolhas. Acás, quando atacaram a ele escolheu aliança com os reis ruins. Ele escolheu apagar a luz do alpendre. Ele escolheu parar de oferecer o holocausto. Não é a igreja aqui não, irmãos. É a igreja universal que eu estou falando. Por causa da pandemia, irmãos, há uma pesquisa, várias. Eu quero citar só uma. E eu não quero colocar dentro dessas pesquisas você que está em casa, idoso, não pode vir, tem doença. Deus conhece seu coração. A bênção de Deus é sobre a sua vida. Mas você sabia que 40% das pessoas não retornaram mais? Você sabia que no início, quando liberou, chegou ao número de 60% das pessoas não voltaram a congregar mais? Vocês sabiam que a maior parte da igreja no mundo, escolheram ficar em casa? E já estão igual os levitas e os sacerdotes, que foram assolados pelos reis assírios, já não tocam mais a harpa. Já não conseguem mais orar ao Senhor. %40 estão perecendo, irmãos, por causa das alianças. Qual tem sido a sua aliança, igreja? Você está envolvendo ou está sendo envolvido pelo mundo? Quem são as suas amizades? Quem são as pessoas que têm andado com você? Quais têm sido as suas prioridades? Os reis aqui, idolatravam. E muitas das vezes a gente acha que idolatria é só o Deus de pau, o Deus de pedra, os outros deuses comuns. Não. Dinheiro, irmãos, acima de tudo é idolatria. Futebol é idolatria. Shopping é idolatria. Outro lugar que não seja a presença de Deus é idolatria. Diz a palavra de Deus que tudo que está acima dele é idolatria. Nós precisamos, irmãos, acender a luz do alpendre novamente. Talvez pessoas estão aqui hoje com a luz do alpendre apagada. Pessoas já não acendem mais o incenso. Pessoas já não fazem mais aquilo que Deus quer que elas façam.
Mas o meu Deus, o seu Deus, o Deus de Israel, Ele nos ama e dá a oportunidade de nós reconstruirmos mais uma noite. Mas há uma necessidade de ter coragem, de ter ânimo e saber que esse Deus luta em favor das nossas vidas. Volte para o lugar que o Senhor quer que você esteja, irmão. E eu fico preocupado, você sabe com o quê? Que às vezes esses 40% que as pesquisas dizem que não voltaram para a igreja, que não estão na presença de Deus, talvez esses 40% tem números que estão dentro do templo. Está aqui só com os pés e com as mãos, mas não está com o coração e nem com a alma. Vem e vai, já não sente mais a presença de Deus. Hoje é noite de sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje é noite de sentir a presença desse Deus grande. O Deus que abate, o Deus que traz a vida, o Deus que levanta o paralítico, o Deus que salva o ladrão, o Deus que salva aquele que está caído. Sai do natural, igreja, vai para o sobrenatural, vai para as experiências que Deus quer para a sua vida. Receba os dons do Espírito, seja batizado com o Espírito Santo, sinta a glória de Deus. Ei, quando o povo oferecia o culto, quando se queimava o incenso, diz a Bíblia que a fumaça enchia toda a casa, a presença de Deus se manifestava. Aleluias, oh glórias. Oh, glórias! Nós somos a igreja de Jesus Cristo, amados. É sobre a igreja que é manifestada a presença dEle. Você é pedra viva. Você é sacerdote. Hoje é dia de reavivamento, de reconstrução, de sentir a presença de Deus. Oh, glória!